10h36, está na hora da gente começar. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer esse fone de ouvido funcionar, porque às vezes quando eu coloco ele dá problema de microfone. Vamos ver. Vocês estão me ouvindo? Então tá. Sim. Bom, bom dia a todos. Essa é mais uma reunião científica do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, do CAISM. O professor Jair Mari, que coordena a parte científica das reuniões, hoje não estará presente, não poderá estar presente, então eu vou assumir a coordenação da mesma. O nosso tema de hoje são os determinantes sociais da saúde mental. Nós teremos 3 pessoas envolvidas na apresentação, o Ari, a Caroline e o professor Nicolas, que, por uma situação pessoal, vai entrar um pouquinho mais tarde na reunião. Tá? Então, sem maiores delongas, eu gostaria já de passar a palavra para o Ari, para que ele possa, de alguma forma, introduzir a questão e como que a reunião se desenrolará. Professor Ari Gadelha, por favor. Muito obrigado, professor Miguel. Sempre uma alegria poder estar aqui presente na reunião clínica, na reunião geral, na nossa reunião científica do departamento, principalmente discutindo um tema tão relevante como os determinantes sociais. A gente preparou uma agenda um pouco diferente hoje, não será uma apresentação única, mas uma apresentação em 3 partes. Coube a mim fazer uma apresentação do tema, tá? Então, a doutora Carolina Zibold apresentará alguns dos resultados recentes de pesquisa dela, e o professor Nicholas Crosby também. Todos são colaboradores, e nós participamos de alguns grupos de pesquisa em comum. Rapidamente, eu sou um pesquisador de esquizofrenia e de genética. Por que eu acabei aqui nessa questão dos determinantes sociais? Por necessidade, né? Basicamente por necessidade, porque não se discute genética sem entender o ambiente. E isso trouxe a necessidade de entender um pouquinho melhor como que a gente pode avaliar a influência dos fatores ambientais nos desfechos de saúde. E acabei, então, participando de alguns workshops e projetos, sempre na interface entre a genética e o ambiente. E, atualmente, eu sou co-chair de um workgroup do NIMH de determinantes sociais de transtornos mentais, que envolve outros 6 projetos no mundo. Tá? Vou fazer aqui, então, uma breve apresentação. Essa aqui é a definição da OMS sobre determinantes sociais, tá? De saúde, de modo geral. São condições nas quais as pessoas nascem, crescem, se desenvolvem, né? E drivers fundamentais dessas condições. Acho que é importante salientar que o ser humano é um ser em que o seu ambiente é um ambiente social. Então, é natural a compreender que esses fatores vão ter um grande peso na nossa vida. O nosso desenvolvimento, neurodesenvolvimento, depende do ambiente, e isso também vai acabar tendo bastante influência nos processos de adoecimento físico e mental. Bom, mais especificamente sobre determinantes sociais, né, de saúde mental, então esse aqui é um artigo interessante da Lancet Commission de determinantes sociais de saúde mental, do professor Crickland, no qual ele define que os determinantes sociais, né, de transtornos mentais são condições sociais e econômicas que têm uma influência direta na prevalência e na gravidade de transtornos mentais de homens e mulheres ao longo do seu curso de vida. Existem algumas propostas de categorizar ou sistematizar quais seriam os determinantes sociais. Nesse artigo ele propõe essa divisão em 5, que eu acho bem adequada, porque são listas que podem categorizar aqui. Essas 5, acho que elas permitem um foco um pouco mais claro. Lembrando que, né, os determinantes, qualquer categorização,
é uma maneira de nos auxiliar a compreender o fenômeno, não é o fenômeno em si. Os determinantes sociais não são obrigados a obedecer essas fronteiras, e existe uma sobreposição entre eles. Os fatores demográficos, fatores econômicos. Fatores demográficos estão idade, gênero e ancestralidade. Fatores econômicos, empregabilidade, renda, fatores associados à vida econômica. Fatores ligados à neighborhood, ou vizinhança, né? Aspectos básicos como acesso ao serviço de saúde naquela região, escola, acesso a lazer. Então, esses aspectos mais estruturais de uma vida em sociedade. Os fatores ambientais, ou eventos ambientais, como grandes tragédias, né? Tanto naturais quanto humanas, e fatores sociais e culturais. Eu vou agora apresentar rapidamente como que esses fatores eles podem influenciar a saúde mental, para ficar um pouco mais palpável para quem nos ouve. Que é um estudo que mostra, lá nos Estados Unidos, as taxas de suicídio por etnia, né? Mostrando que você tem taxas muito diferentes entre indivíduos asiáticos, afrodescendentes e brancos, né? Caucasianos, hispânicos. Então, mostrando que a etnia ela pode ser um fator importante, por exemplo, na taxa de suicídio, e também com influências e diferenças entre homens e mulheres. Uma outra questão associada, por exemplo, às taxas de suicídio, risco de suicídio na população, nas minorias, aqui em específico a população LGBTQIA+, mostrando que você tem taxas até 65%, né, 38 a 65% das pessoas transgênero, né, elas podem experienciar ideação suicida, e mostrando também que essas taxas são bastante diferentes. E isso abre, por exemplo, a discussão de estresse de minoria, né, como que essas minorias, elas têm toda uma pressão social de diversas fontes que acabam precipitando situações como essa. Mas essas questões do aspecto demográfico, então estou dentro da dimensão demográfica dos determinantes sociais de saúde mental, não influencia só o risco de desenvolver um determinado transtorno ou o risco de suicídio. Elas podem influenciar, inclusive, a taxa de resposta a tratamentos. Então, isso aqui num artigo publicado no JAMA, né? Você tem uma intervenção baseada em terapia comportamental, né, e um tratamento mais de acolhimento, e existe uma grande diferença. Então, você vê as taxas de resposta na amostra, né, entre as duas, mas a taxa global ela é muito diferente do que acontece quando nós separamos hispânicos e não hispânicos, né? Então, a taxa de resposta para essa intervenção entre os hispânicos foi muito vezes maior, né, para o BBT, enquanto essa outra intervenção ela teve uma eficácia muito reduzida, mostrando que os aspectos culturais eles podem modular a maneira como você reage a uma determinada intervenção. Isso faz muito sentido, né? Hispânicos talvez sejam mais precisam de intervenções ou mais afetivas, ou intervenções mais pessoais, ou mais individualizadas, ou podem responder mais em grupo, enquanto pessoas de outros grupos culturais podem ter uma outra compreensão do fenômeno relacional. Isso vai impactar na intervenção que é oferecida a eles, no modo como eles aceitam, e que, no fundo, no resultado, na eficácia dessa intervenção. Inclusive, esse dado ele está presente, para vocês entenderem a relevância que isso tem tomado em termos de pesquisa, num artigo importante do Joshua Gordon, que é o diretor do NIMH, né, do principal órgão americano voltado para a saúde mental. Aqui a gente, passando para a parte econômica, então aspectos como renda e desemprego, eles são muito relevantes também. Está aqui um artigo, inclusive com a participação decisiva da Carola, o primeiro autor é o Elson, né, dentro de uma linha que o Jair convidou a gente para participar. Então, aqui foi avaliado as tendências, taxas de suicídio no Brasil, a partir dos dados DataSUS, em 6 grandes cidades brasileiras. A nossa hipótese inicial é que haveria, né, um efeito, né, de um aumento de suicídio nas grandes cidades. A gente não observou esse fenômeno, mas a gente observou que havia uma tendência, no geral, de um aumento do risco de suicídio quando há um decréscimo ou um aumento do desemprego nessas regiões.
o que faz bastante sentido. O desemprego ele acaba gerando uma pressão muito forte nos indivíduos. A Carola pode estar aí também para me corrigir depois. E essa pressão foi ainda mais forte, se não me engano, nas mulheres. Bom, essa questão, mudando então, a gente viu os aspectos demográficos, nós vimos os aspectos econômicos, né, dos determinantes sociais, e o que é esse aspecto do neighborhood, né, da vizinhança, dos aspectos estruturais. Imagina que você tem um quadro psicótico, por exemplo, e você mora, a gente está aqui na região da Vila Mariana, em São Paulo, e você mora muito próximo ao CAISM. Isso certamente facilita o teu acesso em relação a uma pessoa que mora muito distante a uma emergência psiquiátrica. Né? Então, esse é um exemplo simples. Imagina uma região que tem uma baixa cobertura de serviços de educação. Possivelmente, essa região vai ter maiores dificuldades, uma série de indicadores futuros. As pessoas, aquelas crianças, adolescentes, vão ter mais dificuldade de educação formal. E por aí vai. Né? Então, a gente está falando, então, de como é que é o acesso das pessoas e como é que é o impacto desse meio imediato na vida dessas pessoas. Esse aqui é um mapa, né, que vocês estão observando. Então, a gente tem desenvolvido uma pesquisa no GAP, que é o Grupo de Atenção às Psicoses Iniciais, que é vinculado ao PROESC, para entender exatamente qual seria a influência da distância do local de moradia para o CAISM em termos de duração de psicose não tratada. Duração de psicose não tratada é um dos principais preditores de longo prazo. Quanto mais tempo você entre o início da psicose e o início do tratamento efetivo, pior a evolução, os pacientes têm uma pior evolução, e é um dos principais fatores modificáveis. Se a gente consegue reduzir o tempo de psicose não tratada, a gente aumenta a chance de resposta de longo prazo e reduz custos do sistema de saúde. Então, é uma área importante. Aqui o Fernando Malinowski, meu aluno de doutorado, então, tem investigado, através de uma série de variáveis, fatores relacionados à distância para o CAISM, a cobertura de saúde na região de origem, o acesso a transporte na região de origem, e a gente tem dados preliminares que mostram que sim, essas variáveis, elas modificam, né, digamos assim, o tempo de psicose não tratada e, por isso, inclusive, a chance de sucesso terapêutico. E a partir de estudos como esse, a gente pode determinar que maneiras a gente pode influenciar e melhorar os nossos resultados das intervenções. Então, não adianta ter a medicação disponível se a pessoa não tem acesso ao serviço no qual ela vai ser indicada. Os fatores ambientais, né, envolvem fatores naturais, desastres industriais. Aqui eu coloquei uma foto da guerra da Ucrânia, né? Então, imagine o impacto que isso tem na população, a migração forçada, de largo espectro, todo o estresse associado, exposição a trauma, violência, isso acaba também tendo um impacto muito grande. E se a gente deixa de lado esses aspectos maiores, né, que chamam mais atenção, as pequenas tragédias, entre aspas, né, de um país como o Brasil, em que as pessoas se veem forçadas a migrações internas grandes, diante de fenômenos como a seca e problemas econômicos. Os aspectos sociais e culturais, aqui entra, por exemplo, a questão do nível educacional, né? Então, aqui é um dado americano mostrando que a educação formal ela tem uma associação direta com taxas de mortalidade. Quanto maior a educação formal, menor as taxas de mortalidade. Possivelmente porque as pessoas se cuidam um pouco melhor, ou talvez, isso são questões para serem investigadas em pesquisa, porque quem tem acesso à educação formal talvez tenha mais acesso a outros serviços. Mas, de um modo geral, a gente entende que educação em saúde melhora a qualidade de vida e melhora os níveis de saúde da população. Então, a gente falou dos 5 determinantes, eu trouxe aqui alguns exemplos de cada um para ficar um pouco mais palpável. E o impacto que isso tem em termos de prevenção. A gente sempre fala muito normalmente eu trago aqui para vocês questões relacionadas a biomarcadores, em que ali a gente está tentando trazer questões específicas ao nível individual, tá? Ou mesmo variáveis clínicas que possam ajudar a gente na identificação de quadros precocemente. Mas quando a gente pensa em prevenção, principalmente prevenções de largo espectro, e tendo em vista que as doenças psiquiátricas, os transtornos mentais são tão fortemente sociais, a gente vê que essas intervenções nesses determinantes sociais podem ter um grande impacto, né, ou talvez um impacto maior em medidas preventivas do que tratamentos específicos individualmente.
E essa frase da Comissão da ONU sobre determinantes sociais, eu acho ela bem relevante, bem interessante. Por que tratar pessoas apenas para mandar elas de volta para as condições que deixaram elas doentes no início, né, in first place? Então, acho que essa é uma das perguntas que a gente se depara o tempo todo na prática clínica, inclusive aqui no CAISM, que é o Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental. Muitos pacientes, eles acabam entrando em crise, por exemplo, quadros psicóticos, por conta de dificuldade ao acesso à medicação, ou pessoas deprimem por conta de dificuldades econômicas. A gente pode prover o melhor cuidado do ponto de vista medicamentoso, multiprofissional, mas talvez tenha um limite até onde essas intervenções sejam efetivas, consideradas as pressões sociais que levaram ao adoecimento daquela pessoa. Acho que um aspecto importante, a ONU criou também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que é uma proposta de ações que poderiam acabar com a pobreza, proteger o planeta e garantir que até 2030 todas as pessoas teriam uma vida próspera e em paz. Talvez seja um pouco ambicioso demais esses objetivos, mas muitos desses objetivos, né, que foram propostos, pensando no que seria uma qualidade de vida, uma vida plena, eles estão intimamente relacionados à saúde mental. Acho que é impossível pensar em qualquer proposta que envolva qualidade de vida sem haver uma boa saúde mental. Como o Jair gosta de falar, não existe saúde sem saúde mental. Aqui também proposto pelo grupo desse mesmo artigo do Quicklearn, participação do professor Christian Keeling, como que essas dimensões de determinantes sociais, elas se associam, né, às metas de sustentabilidade propostas pela ONU, né? Então, bom, em termos de pesquisa e mesmo de prática clínica, acho que um dos cuidados que eu tenho é que pode-se caminhar para uma discussão que eu acho que é absolutamente datada entre o que seria mais relevante, determinantes sociais, determinantes biológicos, e, na verdade, nós somos biológicos e somos sociais. Essas naturezas, as características são indissociáveis, tá? É evidente que, em termos de foco de atuação, você pode e deve, né, porque é quase impossível dar conta de toda essa complexidade, escolher um alvo, fazer uma proposta e fazer uma intervenção, ou uma avaliação em termos de pesquisa. Mas aqui o NIMH, né, ele criou esse National Institute of Minority Health and Health Disparities, né, em que você tem, inclusive, um research framework, em que você consegue modelar ou ter uma visão esquematizada, sistematizada, dos níveis de influência individual, interpessoal, comunitário e societário, as variáveis biológicas, comportamentais, físicas, ambiente socioambiental e o sistema de saúde. Então, óbvio que uma tabela não representa o nosso dia a dia, mas a gente consegue aqui vislumbrar que existe um grande espaço de interação e que, se a gente tem essa visão ampliada, eu posso olhar para o biológico, né, sem perder a noção do todo. Mostrar aqui nesse sentido, né, por exemplo, a gente sabe que existem diferenças quanto ao sexo biológico, né, para a prevalência de transtornos mentais, quanto ao gênero também, mas aqui eu trouxe especificamente quanto ao sexo biológico. E você tem, por exemplo, aqui eu não vou entrar em detalhe, apenas ilustrativo, mas mostrar que os níveis de hormônios sexuais podem modificar fenômenos como a extinção e sensações de medo, e condicionamento de medo, né? Então, essas variáveis, elas estão entrelaçadas, tá? Elas estão envolvidas. Qualquer visão reducionista, ela vai ter uma visão parcial. Então, como eu tenho falado, é importante focar, talvez a gente tenha que olhar para uma resposta específica, mas sempre tendo em mente a necessidade que isso está num todo de interações um pouco mais complexas. E aí eu acho que a própria prática em pesquisa, ela pode se beneficiar dessa visão mais abrangente, dessa visão mais completa. Bom, existem toolkits, né, para avaliar esses social determinants of health, inclusive do FENEX, muito ligados. Então, é interessante como a genética ela está alavancando também, de uma certa forma, a necessidade de entender melhor o ambiente. E aqui é um dos exemplos de toolkits para avaliar determinantes sociais. E agora, por que esse grupo está aqui? Por que nós estamos aqui presentes, né?
Basicamente, então, a gente faz parte da rede latino-americana de pesquisa em psicoses iniciais, que é coordenada pelo professor Nicholas Crossley. E dentro dessa network, a gente ficou muito claro que a gente precisaria olhar para os fatores ambientais, porque talvez esses fatores ambientais, que são únicos da nossa população, sejam a maior riqueza e a maior necessidade que nós temos em termos de pesquisa. E o Nicholas tem sido uma pessoa brilhante em propor estudos na área com resultados muito interessantes. O Pumas Brasil é o projeto que eu coordeno aqui no Brasil, é um projeto de genética psiquiátrica, e a professora Carola é uma pesquisadora associada ao Pumas, tá? É um objetivo de estudar populações subrepresentadas em estudos de associação. Eu vou passar rapidamente o vídeo, depois eu já passo para a Carola. Você sabia que a esquizofrenia e o transtorno bipolar têm forte componente genético? E que se os cientistas conseguirem avançar em suas pesquisas, podemos um dia ter testes que ajudem na prevenção e tratamento? Queremos convidar vocês a nos ajudar na maior pesquisa em genética psiquiátrica já realizada no Brasil, o projeto Pumas. Pessoas da África e da América do Sul não costumam ser incluídas nos grandes estudos genéticos. A ausência de populações dessas regiões impede avançar no conhecimento, porque a nossa genética é única e diferente de todos os outros pela nossa miscigenação. Os testes disponíveis hoje são baseados em amostras europeias, norte-americanas e asiáticas e não dizem muito sobre nós. Para mudar essa realidade, foi criado o projeto Pumas, que inclui países como o Brasil, Quênia, Nigéria, África do Sul, Etiópia, Uganda, México e Colômbia. No Brasil, 5 cidades participarão do recrutamento: São Paulo, Salvador, Belém, Fortaleza e Goiânia. Se você mora em uma dessas cidades e tem entre 18 e 60 anos, você pode nos ajudar de 2 maneiras. Se você tem o diagnóstico de esquizofrenia e transtorno bipolar, ou se você não tem o diagnóstico de esquizofrenia ou transtorno bipolar, pois precisamos de pessoas sem essas doenças para poder comparar com quem tem. A participação é livre de custos e as despesas de transporte e alimentação no dia da coleta serão pela pesquisa. Você pode retirar a participação da pesquisa. Dados pessoais serão mantidos sob sigilo. E-mail para pesquisapumasbrasil@gmail.com ou enviar uma mensagem pelo WhatsApp para 11 97874 3183. Se você não tiver interesse em participar, mas quiser saber mais sobre a genética das doenças psiquiátricas, siga-nos nas nossas mídias sociais. Ajude a ciência. Seja um parceiro de nossa pesquisa. Somente com participação de muitas pessoas poderemos avançar e ajudar as pessoas com essas doenças. Projeto aprovado. Você sabe. Então, em conclusão, né? Bom, o Pumas é um projeto que tem ocupado muito tempo da gente, muitos de vocês já devem ter ouvido falar deles. O desafio é gigantesco. Para quem não sabe, a gente tem uma meta de 20 mil pessoas no Brasil, e vai ser o maior estudo em genética psiquiátrica e o maior estudo de sequenciamento da população brasileira em qualquer área da saúde até o momento, tá? Então, contamos com a ajuda de vocês para os encaminhamentos, e o Pumas tem alavancado a pesquisa em diversos aspectos, inclusive no Social Determinants of Mental Health, né? Acho que a principal mensagem eu já passei, essa aqui é só a conclusão, e trazendo também uma reflexão profunda, né? Muitas vezes a gente quer fazer ciência de alto nível, a gente quer trazer neuromarcadores, marcadores biológicos, né? E deixamos um pouco de lado, né? Óbvio que isso vale de forma diferente para grupos de pesquisa diferentes, essa questão de determinantes sociais. Mas os países em que tem a maior população jovem e a população mais submetida às situações sociais adversas estão justamente na África e na América do Sul e alguns locais da Ásia, e isso torna mais relevante a gente fazer pesquisa sobre os nossos determinantes sociais de saúde mental, porque o que é feito lá fora não é replicado, não é o mesmo contexto do que é produzido, das situações produzidas aqui no nosso país. Então, nesse contexto, eu encerro aqui a minha apresentação, tá? E vou passar para a professora Carola, a doutora Carolina Zibold. Muito obrigada. Ari, dá uma olhada numa mensagem que eu te mandei no chat, por favor. Carola, por favor. Vou compartilhar aqui a minha tela. Aí foi? Ops. Está conseguindo ver aí, né? Tá perfeito, Carola. Muito obrigada pela apresentação e pela
excelente explicação que deu o professor Arida, os determinantes sociais da saúde mental, e eu estou especificamente focada em uma área dos determinantes sociais, que é a pobreza infantil, e como ela pode estar associada com o desenvolvimento de transtornos mentais ao longo da vida, e também o impacto da pobreza em as chances de vida, por exemplo, através de maior contato com justiça criminal. E eu vou trazer hoje para vocês aqui 3 diferentes pesquisas que a gente fez com dados de cortes brasileiras de pessoas jovens no Brasil. So, para começar assim, pensando, quando nós falamos de pobreza como um determinante social, nós temos que compreender que pobreza não é apenas a falta de recurso econômico, sino que ela envolve uma série de privações ou condições que envolvem pior acesso à saúde, educação, à moradia, a condições de baixa sanidade, de acesso à água e outros recursos. E tudo isso, então, pode ter então, um impacto tanto na saúde física, quanto também, obviamente, na saúde mental, e também reduzir as chances de ter acesso à saúde quando seria necessário. A associação, então, entre saúde mental e pobreza, por uma parte, tem toda uma área de pesquisa avaliando essa associação como uma associação causal entre pobreza e saúde mental, pela qual as condições, por exemplo, de viver em pobreza, criam situações relacionadas com estresse, exclusão social, riscos obstétricos, problemas de insegurança alimentar, exposição à violência, trauma, que, por sua vez, essas podem aumentar, então, as chances de ter maior prevalência de transtornos de saúde mental entre pessoas vivendo em situação de pobreza. Mas, por outra parte, também existem outras linhas de pesquisa mostrando que também pessoas com problemas de saúde mental têm mais chances de cair em pobreza ou de permanecer em pobreza, porque quando você tem um problema de saúde mental, tem que gastar mais dinheiro com tratamentos, pode diminuir também a produtividade, ter menores chances de ter melhores empregos, ou as crianças de ter melhor acesso à educação. E também todo o estigma associado, todas essas condições também podem estar fazendo esse link entre saúde mental e pobreza. Então, finalmente, nós temos um ciclo negativo entre pobreza e saúde mental. E, como bem falava o Ari, muitas dessas pesquisas que a gente tem atualmente vêm de países de alta renda ou de populações mais adultas, e a gente tem poucos dados em pesquisas feitas em países de baixa e meia renda, e especificamente em populações jovens, que essa principalmente a minha área de pesquisa, que eu vou trazer para você hoje 3 pesquisas que a gente fez, que publicou recentemente. A primeira é uma avaliação que a gente fez da associação entre pobreza na infância e o desenvolvimento de transtornos mentais através da adolescência e começos da idade adulta. Uma segunda pesquisa na qual a gente avaliou o impacto de fatores de risco sobre condenação criminal entre jovens no Brasil. E uma terceira pesquisa, que é mais uma potencial linha de intervenção que a gente está explorando, através da qual nós tentamos entender se os programas de transferência de renda, por exemplo, o Bolsa Família, poderiam ajudar a reduzir o impacto negativo da pobreza na saúde mental. Então, a primeira pesquisa foi está nesse paper que a gente publicou no final do ano passado, no European Child and Adolescent Psychiatry, no qual a gente examinou a associação entre pobreza infantil e o desenvolvimento de transtornos de saúde mental na adolescência e começo da idade adulta, e a gente também investigou se essa associação poderia estar mediada através de maior exposição a eventos adversos durante a adolescência. Esta é uma pesquisa que foi feita com dados da Corte de Alto Risco de Transtornos Psiquiátricos de Saúde Mental, que é feita uma parceria entre pesquisadores de 3 universidades no Brasil. Participa o professor Ari, o professor Jair, Pedro e o professor Bressan. E essa é uma corte, então, que começou lá no ano 2010, recrutando 2.511 crianças
estudavam em escolas públicas em São Paulo e Porto Alegre, e eles foram acompanhados ao longo do desenvolvimento, cada 3 anos. Então, primeiro no baseline, foram avaliados quando eles tinham entre 6 e 14 anos, onde foram aplicadas medidas para avaliar transtorno psiquiátrico, exposição a eventos estressantes, também exposição à pobreza, e logo, após 3 anos, quando eles já tinham entre 9 e 17 anos, foram avaliados novamente com essas medidas, e finalmente, no último follow-up, a gente avaliou quando já estão com idades entre 13 e 21 anos. Então, aqui a exposição que a gente utilizou foi pobreza na infância, que foi avaliada segundo o questionário da ABEP, que é uma pesquisa que é feita no Brasil, que classifica as famílias em níveis socioeconômicos em base a uma medida que envolve tanto nível de educação dos pais, purchase power, condições de moradia e acesso a serviços públicos, por exemplo, acesso à água, à alimentação na rua. Então, é uma medida que envolve não apenas a falta de renda, sino que envolve todas essas outras condições às quais estão expostas as crianças que vivem em situações de pobreza. Para avaliar a exposição a eventos estressantes, a gente utilizou um questionário que envolvia exposição a 20 diferentes tipos de exposição a eventos estressantes de vida, entre a adolescência e depois no início da idade adulta, que envolvia, por exemplo, situações imprevisíveis, ou brigas entre pessoas da família, ou exposição a estresse dentro da escola, ou também exposição por exemplo, doenças de familiares, ou morte de algum familiar ou amigo da criança. Para avaliar depois a parte de psicopatologia, a gente está utilizando o DALBA para avaliar segundo os critérios do DSM-4, e a gente classifica, então, se as crianças apresentavam qualquer tipo de diagnóstico, segundo o DALBA, ou transtornos externalizantes ou internalizantes, basicamente depressão e ansiedade. E para analisar esse dado, então, a gente fez uma análise de curva de crescimento latente, que basicamente ajuda a gente a entender se a exposição à pobreza na infância podia aumentar a propensão para apresentar transtornos psiquiátricos ao longo do tempo. A gente dividiu para entender se isso podia ter mais um impacto entre qualquer tipo de transtorno, ou transtorno externalizante ou internalizante. E também fez uma análise de mediação para entender se talvez esse link entre pobreza e saúde mental podia estar mediado pela maior exposição a eventos estressantes de vida. Como resultado principal, a gente encontrou uma associação significativa entre pobreza infantil e o aumento da propensão para apresentar transtornos externalizantes entre as crianças que tinham exposição à pobreza. Então, eles aumentaram em cada momento que a gente foi acompanhando por volta de 0,3 desvio padrão, comparados com as outras crianças que não tinham sido expostas à pobreza, eles aumentaram as chances de ter transtornos externalizantes. Isso não foi assim para qualquer tipo de transtorno ou para transtornos internalizantes. Isso também tem sido visto em pesquisas em países de alta renda, onde também pobreza tem sido mais relacionada com transtornos externalizantes do que com transtornos internalizantes. Não se sabe ainda muito bem por que seria isso, mas isso foi consistente. A gente também tentou fazer uma outra análise para avaliar se talvez a gente mudava esse indicador de pobreza e usava a renda familiar, baixa renda, e isso não esteve relacionado com o desenvolvimento de transtornos de saúde mental. E muito interessante, a gente fez análises separadas segundo o sexo, e isso mostrou uma moderação, um papel importante do gênero da criança, que finalmente tinha um impacto também, no qual as mulheres apresentavam em maior proporção esse desfecho negativo da pobreza na saúde mental. E a gente também encontrou um efeito significativo de mediação dos eventos estressantes de vida, pelos quais eles aumentaram, então, essa
propensão para aumentar as chances de ter transtornos externalizantes, especificamente os tipos de estressores que eram mais prevalentes entre crianças foram os estressores interpessoais e também os relacionados com perdas ou doenças de familiares. E, novamente, quando a gente fez uma análise estratificada para avaliar se talvez por sexo nós podíamos observar alguma diferença, nós observamos que também as mulheres, novamente, estavam mais vulneráveis para apresentar esse tipo tanto de exposição a esses eventos estressantes, quanto também a exposição a desenvolver depois transtornos externalizantes. Então, como conclusão dessa primeira pesquisa, nós observamos, então, que pobreza na infância gerou algumas consequências negativas no desenvolvimento, na exposição a eventos adversos, que fez aumentar as chances de apresentar condições externalizantes no início da idade adulta. E essa foi principalmente pior, o maior efeito foi observado entre as mulheres. A gente tem algumas explicações que poderia ser, talvez, que as mulheres teriam menos chances de ser detectadas quando elas têm algum transtorno externalizante que seria mais esperado de ser apresentados em meninos do que meninas, e também pela exposição das mulheres a maiores chances de ter mais sobrecarga dos estressores sociais associados ao gênero. E todos esses resultados, então, ressaltam a importância de intervenções anti-pobreza bem cedo, antes de gerar toda essa sequência de acontecimentos. E Carola, sim? Carola, desculpa interromper. A gente passou um pouco rapidamente pela questão dos transtornos externalizantes e internalizantes, e eu fiquei muito com a ideia dos internalizantes, você ressaltou ansiedade e depressão. Você pode citar para a gente, de novo, quais são esses transtornos externalizantes que nós estamos vendo aqui, Perfeito. que foram mais prevalentes? Que foi meio rápido aquele slide, eu não gravei direito, não sei as outras pessoas. Obrigado. Então, a gente estava... Muito obrigada, professor. A gente, dentro dos externalizantes, tinha transtorno de comportamento, transtorno oposicionista desafiante e transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade. E dentro dos internalizantes, então, todos relacionados com depressão, transtorno de ansiedade generalizada, transtornos obsessivos, associados com fobia, ansiedade de separação. E a gente fez até uma análise separada, e o único que talvez estava mais associado com esse desfecho negativo, talvez associado com pobreza, foi o déficit de atenção e hiperatividade. Mas na análise global, a gente observa também essa associação de pobreza especificamente com transtorno externalizante, que seriam esses três transtornos aqui. Obrigado, Carol. E como falava anteriormente, isso também tem sido observado nas pesquisas em países de alta renda, e era muito relevante, então, para a gente repetir um pouco o que tem sido feito em outros contextos e no Brasil. E, seguindo nessa linha, então, a gente pensou também em tentar investigar quais poderiam ser os outros fatores, ou quais tanto fatores familiares, fatores individuais, fatores sociais, que poderiam estar associados com condenação criminal. Por quê? Porque crime, nós sabemos que é um problema maior, tanto no Brasil como em outros países da América Latina. Porém, existem poucas pesquisas longitudinais, nós temos apenas 4 pesquisas longitudinais em países de baixa e média renda, investigando potenciais fatores preditores de condena criminal. Então, a gente fez essa pesquisa utilizando novamente dados da Corte Brasileira de Alto Risco, e a gente avaliou, então, fatores de risco durante o baseline, quando as crianças tinham entre 6 e 14 anos, e a gente avaliou contato com justiça criminal, ou seja, ter recebido alguma condenação criminal, ou contato com liberdade assistida, ou com
detention center, por exemplo, quando o jovem tinha sido admitido na Fundação CASA ou FEBEM. Então, todas essas condenações criminais foram avaliadas no follow-up de 7 anos. E a gente utilizou, como temos poucas pesquisas avaliando o tema, a gente utilizou uma ideia um pouco mais exploratória, investigando 22 diferentes tipos de exposições durante a infância e também durante o período perinatal, desde gravidez não planejada, exposição a tabaco, ou fumo ou álcool durante a gravidez, e também já no começo, no baseline, a gente novamente avaliou esse fator de pobreza, mensurado através de nível de educação dos pais, condições de moradia, acesso a serviços, e também a gente avaliou os transtornos psiquiátricos ou também outras condições familiares, como, por exemplo, ambiente familiar de coesão, controle, conflito, exposição a maus tratos, bullying e abandono escolar e outros tipos de potenciais fatores de risco. Todos esses fatores de risco têm sido isoladamente, às vezes, avaliados em diferentes pesquisas. E a gente não tinha conhecimento de pesquisas especificamente também em países de baixa ou meia renda, avaliando todas essas exposições na mesma amostra. Então, a gente avaliou todas essas exposições, usando uma medida mais conservativa também para avaliar o nível de significância, considerando todos os fatores de risco que a gente estava avaliando, e a gente estava particularmente interessada em avaliar a magnitude do efeito. Tá bom, se a gente achar algum desse fator de risco pode ser significativo, mas nós temos que provar qual seria a magnitude do efeito desse fator de risco. Se nós retiramos esse fator de risco com uma intervenção, será que quanto da condenação criminal nós poderíamos então reduzir? Então, a gente fez essa análise e a gente avaliou todos os fatores de risco. E foi muito interessante porque mesmo que a maioria das crianças que não tinham, que tinham pobreza na infância, el 90% delas não tiveram uma condenação criminal começou de idade adulta. Porém, o único fator relevante que a gente observou como fator de risco para a condenação criminal foi pobreza na infância. Nenhum dos outros fatores foi significativo nessa amostra. E interessante que quando a gente calculou quanto seria esse efeito da pobreza, se nós temos uma super boa intervenção na qual nós reduzimos a pobreza a 0, isso conseguiria então reduzir em 1/4 as condenações criminais. Isso foi que a gente conseguiu calcular aqui. Então, obviamente, essa pesquisa também está ressaltando essa importância da pobreza, nesse caso, em outro tipo de desfecho negativo, que seria a condenação criminal, mas isso pode ser provavelmente, e essa magnitude que a gente encontrou dessa associação, pode estar associada porque a medida que a gente está utilizando de pobreza não é apenas assim o nível o nível de renda da família, sino que envolve uma série de situações de educação dos pais, condições de moradia e outros acessos a serviços que também podem estar explicando todas essas desvantagens às quais estão expostas as crianças que crescem e vivem em situação de pobreza. E então, esses resultados estariam posicionando, então, que seria muito relevante, então, explorar quais medidas antipobrezas poderiam ser efetivas para reduzir nessa magnitude que a gente observou que poderia ser possível as condenações criminais, que isso seria muito relevante também no Brasil. E pensando também em quais tipos de intervenções antipobreza poderiam ser relevantes, a gente tem outra linha de pesquisa que tem desenvolvido, que foi aqui nessa terceira pesquisa que a gente publicou final do ano passado, na qual nós avaliamos se os programas de transferência de renda, por exemplo, no Brasil, Bolsa Família, poderia ajudar a reduzir a prevalência de transtornos mentais nas crianças, neste caso aqui foi na corte de Pelotas, das crianças nascidas em Pelotas no ano 2004.
para entender um pouco o racional de como a gente chegou a pensar nisso, eu estive participando no meu pós-doutorado no projeto Chances 6, que é uma pesquisa liderada pela professora Sarah Evans-Lake, da London School of Economics and Political Science, e a gente estava investigando, então, se os programas de transferência de renda, que seriam todos esses programas medidas antipobreza que tem nos governos para o intuito de reduzir a pobreza, mas, por sua vez, eles dão transferência de renda às famílias sobre a condição de que as crianças têm que estar vacinadas, ou têm que ir na escola, ou também têm que cumprir com certas condições, por exemplo, de controles de saúde. Então, a ideia é que aqueles programas têm sido muito eficazes em reduzir pobreza. Também no Brasil a gente tem observado uma melhora significativa das condições de saúde a partir do começo do Bolsa Família. Porém, existem poucas pesquisas no mundo que têm avaliado também se essa redução de pobreza também pode levar a melhorar a saúde mental. Tem, por exemplo, um estudo no México com um programa de transferência de renda que eles têm lá, que observou se essa associação positiva entre receber essa transferência de renda e melhorar condições de saúde mental. Então, a gente tentou replicar isso em 6 países, na Colômbia, em Sudáfrica, no Brasil, no México, na Libéria e Malawi. E eu estive aí analisando, então, os dados do Brasil, onde a gente analisou se a exposição ao programa Bolsa Família podia diminuir o risco de desenvolver transtornos de problemas de saúde mental no começo da adolescência. Para isso, a gente utilizou dados da Corte de Pelotas do ano 2004. E nessas cortes, na cidade de Pelotas, são todas as crianças que nascem no determinado ano, nesse caso foi no 2004, são recrutadas e são acompanhadas durante a infância e a adolescência. Então, aqui a gente utilizou como intervenção, ou nossa exposição era a participação no programa Bolsa Família na idade de 6 anos, e a gente avaliou, depois acompanhou eles na idade de 11 anos, onde nós avaliamos problemas externalizantes através do questionário de Strengths and Difficulties Questionary, que ele avalia também problemas de comportamento, problemas de déficit de atenção, e a gente também tinha um questionário sobre comportamento violento, e exploramos também se podia também não apenas ter um efeito em problemas externalizantes, sino que também ajudar a melhorar as competências socioemocionais, através de atributos positivos, atitudes sociais e locus de controle. Para analisar esses dados, considerando que isso é uma pesquisa observacional, a gente fez um desenho quase experimental, fazendo um pareamento de especificações técnicas que a gente fez para tentar diminuir qualquer fator confundidor, porque tem fatores que fazem com que as crianças tenham mais chance de participar no programa Bolsa Família e, por sua vez, também têm mais chances de ter problemas de saúde mental. Por exemplo, a gente observou que as mães participantes no programa tinham também mais chances de ter problemas de saúde mental. Então, a gente fez um pareamento entre os participantes e não participantes, nos quais eles ficaram mais ou menos similares nas características de nível socioeconômico dentro da família, nível de depressão das mães, número de crianças dentro da família, entre outras, etnia, entre outras variáveis. E o que a gente observou foi que a participação aos 6 anos no programa não teve nenhum impacto, finalmente, quando nós fizemos todo esse pareamento, toda essa análise, que não observou, finalmente, um efeito em nenhum dos efeitos que a gente avaliou, nem nos transtornos externalizantes, nem nas competências socioemocionais. Então, como conclusão, finalmente o programa nem piorou nem melhorou a saúde mental, mas por tudo que a gente observou, essa maior prevalência de problemas de saúde mental nas mães, de participantes no programa e tal, se faz necessário, então, tentar estudar se seria relevante incluir dentro dos participantes do programa Bolsa Família, como nós sabemos que estão em maior risco de ter problemas de saúde mental, tentar dar maiores intervenções
dirigidas para ese grupo en específico, por ejemplo, vía mejorar el screening, por ejemplo, de trastornos depresivos y de encaminhar oportunamente el asentado, por ejemplo, para los centros de atención primaria. Entonces, como conclusión global, sería que apenas en esa pesquisa que a gente fez, esa entrega de suplementos de transferencia de agenda, no sería apenas un efecto significativo para mejorar la salud mental, sería necesario tener otro tipo de medidas también. Então, como conclusões globais, assim, das 3 pesquisas que eu trouxe hoje, a gente observou, então, que a pobreza na infância pode ter efeitos que se sustentam no desenvolvimento, tanto na saúde mental, como também nas oportunidades de vida das crianças, e que a gente precisaria, então, de ter medidas mais compreensivas de redução da pobreza, que não envolvam apenas o aumento do salário, sino que também melhoram as condições de moradia, de acesso ao serviço também entre as crianças, para melhorar tanto a saúde mental, quanto também o contato com a justiça criminal, como a gente observou. E, obviamente, isso é um chamado para gerar também mais pesquisas longitudinais, para entender também por quê, como que a pobreza tem esse efeito na saúde mental e também no contato com a justiça criminal, e entender também quais poderiam ser outros potenciais impactos do programa Bolsa Família, ou agora o Auxílio Brasil, em outras cidades do Brasil. Eu passei super rápido, são 3 pesquisas que aqui tem o QR Code, que vocês podem descarregar aí, e também podem contactar quando quiserem para poder compartilhar mais sobre isso. Muito obrigada. Obrigado, Carola. So I will change to English because Professor Nicholas Crossley is now in the room. Nicholas, I told them that you are Professor Nicholas is professor of the Pontificia Universidad Católica de Chile. It's one of the greatest researchers, or the most brilliant that I ever know. Very good ideas and clever approach to the problems that he targets as in scientific fields that he works. He started as a neuroimaging guy, and is still a neuroimaging guy. He still do a lot of good research in neuroimage, but there's also a very focused or targeting social determinants of health, because we realized that this is very important for our region. Nicholas, I told them that I usually speak to you in English because you usually say that you don't understand my Portuguese, and so feel free to talk in English, Spanish, whatever you think you feel more comfortable. Sí, muito obrigado, Ari. Pensé hablar en castellano, en portuñol, no sé si portuñol, castellano probablemente, y lento, y aprovechando de que no es, o sea, yo creo que podemos entendernos, si no habla Ari. Ari habla en inglés. A ver, Ari, muchas gracias por invitarme, es siempre un agrado, digamos, el trabajo que hemos hecho en conjunto. Sí, yo hago neuroimágenes, pero brevemente, y no tengo muchas diapositivas, pero era un poco complementando todo el trabajo que ha hecho Carola, un poco en la misma línea, mostrarles algo que hemos estado haciendo en relación a educación en pacientes vulnerables, como en pacientes con esquizofrenia particularmente, que hemos hecho con Ari y muchos otros de los colaboradores latinoamericanos que nosotros hemos estado reuniendo en esta red Andes para el estudio de la psicosis temprana. Y el nombre de acá se llama The Enduring Gap, la diferencia persistente en los logros educacionales en esquizofrenia en los últimos 50 años. Y es una revisión sistemática y metaanálisis que recientemente publicamos en el Lancet Psychiatry. Y parte muy asociado más allá, digamos, de las preocupaciones de salud que como todos médicos tenemos, de que la gente viva de forma bien y saludable. Como mostró Carola,
existen determinantes importantes sociales que llevan a que efectivamente la gente no tenga un buen pasar, no lo pase bien. Si uno en general trata de ver una visión más global, en general la gente van a reportar de que quieren vivir mejor por más tiempo, que están tener dinero, que es mucho asociado también a lo que Carola había hablado, pero generalmente también la educación en la formación es parte de los logros o de los deseos, digamos, de las personas. Y en ese sentido también es un marcador de desarrollo, como es incorporado en métricas como el Human Developmental Index de las Naciones Unidas, en que incluye dentro de sus promedios, digamos, de sus logros, de cómo avanza un país, no solamente el que la población esté sana y viva largamente, sea longeva, que tengan dinero, sino también de que tengan una educación apropiada. Y la educación es obviamente importante también para nuestros pacientes, ¿ah? Y generalmente cuando se les pregunta a los pacientes, muy en línea de un recovery-based, basado en lo que definen sus propios outcomes, en general y consistentemente en diferentes culturas, incluso cuando hacen este ejercicio, la importancia que le dan a la educación en torno a su recuperación después de haber tenido un primer episodio de psicosis y episodios posteriores, en retornar a la educación, en lograr educación, también asociado, y están muy asociados a tener un buen empleo, es rankeado de forma muy importante, incluso más importante que síntomas. Si la gente le propone a uno de los pacientes que ranqueen qué es más importante, estar asintomático o volver a ser capaz de volver a la escuela, volver al trabajo. En ese sentido, eso es algo que nosotros sabemos, pero que de alguna forma u otra no hemos indagado mucho, no le hemos dado la prioridad que efectivamente tiene, y particularmente pensando en las cascadas posteriores que suceden cuando alguien no logra terminar su educación en relación a trabajo, probablemente el rol que tiene en el desarrollo cognitivo de la educación, y cosas también de pobreza, criminalidad que Carola estaba hablando también. Y nosotros sabemos que nuestros pacientes con esquizofrenia tienen menos logros educacionales, ¿ah? Y probablemente esto es multifactorial, muchos factores. Sabemos que los pacientes con esquizofrenia tienen un premórbido peor de funcionamiento más bajo, y eso ha significado de que es base también de pensar esto como una enfermedad del neurodesarrollo. En general, los pacientes tienen más dificultades en el colegio y educacionales que la gente que no se va a enfermar de esquizofrenia posteriormente. Pero también hay un factor, porque eso ha estado bastante estudiado, eso ha sido bastante estudiado en torno a múltiples estudios y metaanálisis posteriores, pero no se considera también de que una vez que la gente se enferma, también hay efectos directos del episodio de psicosis. La gente se enferma, no puede salir muchas veces, tiene que retirarse de sus estudios, se hospitaliza, pierde tiempo en cierta forma en estar estudiando, o los síntomas le impiden efectivamente concentrarse y lograr un buen performance. Más allá de que también los medicamentos, también a veces podemos dar algunos medicamentos como anticolinérgicos por efectos secundarios, que tampoco son los mejores desde un punto de vista cognitivo. Y existe todo el tema también de estigma. Una vez que la gente se enferma, pasa a hospitalización, el resquemor o distancia que puedan tener la gente para volver a sus áreas de estudios con sus pares, porque obviamente les van a preguntar qué te pasó, cómo será eso recibido. Entonces, en ese sentido, nosotros teníamos que era un outcome importante para nuestros pacientes. Todos decimos de que sí, estamos haciéndolo maravillosamente, estamos perfectos en esto, pero nuestra duda es si que efectivamente habíamos logrado mover en cierta forma la aguja, el outcome había mejorado o no en estos últimos tiempos,
desde el punto de vista de la inserción de tratamientos, desde el punto de vista de los nuevos servicios de intervención temprana, etc. Entonces, en ese contexto nosotros fuimos a la literatura, pensando en un metaanálisis un poco diferente a los habituales que pueden estar acostumbrados. Y la pregunta es, ¿existe una diferencia todavía primero, ¿existe una diferencia en los logros educacionales entre los pacientes y los controles? Y la segunda pregunta, muy relacionada, es si está cambiado en el tiempo, ¿ya? Incluimos también si habían diferencias geográficas en diferentes países, porque el tema económico es una limitante en torno al nivel educativo de una población general. Y fuimos a la literatura que se había publicado desde el año 1970 hasta lo que logramos, que fue el año 2021, hicimos esto. Es un poco pequeña, lo siento, esto no sé si lo pueden ver, pero es una tabla de las clásicas metaanálisis Prisma, diciendo de que encontramos 33.000 hits, entonces era una tarea titánica, y ahí agradezco mucho a los coautores también que se vieron involucrados en el proceso de ir identificando los estudios que eran significativos, que eran útiles, pero básicamente nosotros elegimos de esos 33.000 aquellos que eran estudios en esquizofrenia, en mayores de 18 años, porque nos interesaba el momento no premórbido, sino que después, cuando la gente se enferma, cómo se disrumpe esto, y que reportaran el nivel educativo de los pacientes. Y el resto de las cosas, si es que hacen imágenes, genética, no nos importaba, los incluíamos igual. O sea, en ese sentido es un metaanálisis inusual, porque el outcome que estamos midiendo no es de importancia en el paper que estamos obteniendo y que estamos extrayendo, ¿ya? En ese ejercicio, finalmente nos quedamos con 3.321 papers, o sea, estudios, que incluyen sobre 30.000 pacientes, 38.675 participantes sanos, y son 186, aquí me equivoqué pero son sobre 100.000 pacientes que están incluidos. Y de ahí podemos ver efectivamente el número de estudios con la edad reportada en los estudios de sus participantes. Entonces teníamos de cada estudio, sabíamos la edad promedio, que tenía esta distribución. Como ustedes ven, la mayoría era principalmente en gente relativamente joven, en menores de 40 o 30 y tantos años, que ya han tenido probablemente al menos varios episodios. Pero además nosotros sabíamos la fecha de publicación de ese artículo. Entonces inferimos la fecha de natalidad, de nacimiento de los sujetos. Por ejemplo, si había un estudio que reportaba un promedio de edad de 40 años y fue publicado el año 2000, nosotros podíamos, con cierto grado de incertidumbre, decir que en promedio esa población había nacido el año 1960. Entonces, de esa forma pudimos reconstruir cómo ha pasado en las diferentes cohortes a nivel educacional en las diferentes décadas, que incluso iban desde hasta principio de siglo, como pueden ver acá, mayor, digamos, certeza ya después de nacido en los años 30, una población que probablemente recibió antipsicóticos de forma tardía, a gente que nació en los 90, efectivamente, que probablemente tuvo la oportunidad de ver intervenciones más recovery-based, más modernas, incluso desde el punto de vista también como intervención temprana. Los estudios, la mayoría, como es esperable, digamos, venían de Estados Unidos, habían después bastante Europa, China, Japón, pero también había diversidad en otras economías de alto ingreso, otras economías de bajo ingreso. No había muchas latinoamericanas, no pudimos hacer un subanálisis, como le voy a mostrar. Pero también habían temas como Australia, que en el último tiempo ha sido probablemente pionero en incluir intervenciones en Early Intervention Services.
en que efectivamente la vuelta a educación es uno de los principios más importantes en torno a eso. Entonces, teníamos suficientes datos como para analizar también qué es lo que ha pasado en estos diferentes servicios. ¿Qué encontramos? Entonces, estos gráficos que le muestro al lado izquierdo son los pacientes y al lado derecho son los controles. En azul hemos puesto los estudios y las características de los participantes en high income countries, en economías desarrolladas, y en rojo en low and middle income countries, en economías en desarrollo, ¿ya? Y cada punto es un estudio, el tamaño es dependiente del número de participantes que incluía, y ustedes lo que pueden ver es que efectivamente hay una diferencia primero en los pacientes y en los controles en relación al logro educacional. En el eje Y-axis, están los años de educación, y en el eje X está el año de nacimiento que inferimos, como les dije, del promedio de edad con el año de publicación. En los controles podemos ver que es más esperable cuando tenemos esto y hacemos una meta-regresión, que el fit más apropiado es no lineal, en que muestra un grado de cierta saturación, en que con las diferentes décadas lo que ha pasado es que la población general ha ido aumentando sus años de educación, pero de que también hay un límite. La gente no estudia para toda la vida, digamos, sino que efectivamente hay un momento en que empieza a equipararse. Esto es menor en los países en rojo, que son en low middle income countries, pero también vemos de que va aumentando y aumentando más rápido. Y en los pacientes vemos la misma relación, bastante parecida, en que vemos en que efectivamente nuestros pacientes sí han ido mejorando en torno a años completados de educación con las diferentes décadas, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados, upper income countries o low income countries, y de forma bien parecida, ¿no? Pero la pregunta es si es que esto hay alguna diferencia o no, y eso es lo que hicimos después, posteriormente, es comparar si es que los pacientes y los controles, la diferencia entre ellos se ha mantenido más o menos estable o no. Y lo primero que podemos ver en este gráfico, que también eje X es la cohorte, el año de nacimiento, pero el eje Y acá es la diferencia entre los años de educación de los pacientes con sus controles reportados en ese estudio. Entonces, acá podemos ver que en los países en high income countries, que son los que teníamos más información, es una nube que se presenta más hacia abajo, hacia el ámbito negativo, que significa que los pacientes tienen menos años de educación que los controles, y de forma muy similar también los rojos, que son en low income countries, también tienden, pero en menor grado, a ver esta diferencia. Y de forma interesante es que cuando vemos los upper income countries en relación a las décadas, vemos que no hay diferencia entre cómo ha cambiado este gap, esta diferencia. No se ha modificado en nada. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien que nació en los años 20 y se enfermó de esquizofrenia va a tener una desventaja comparativa con sus pares que no se enfermaron, que es igual que aquella persona que nació el año 80 o que nació el año 90. Independiente de que en ambos casos los dos van a estudiar más, tanto sus pares como él en los años 80 van a lograr tener mayor logros educacionales que los que nacieron en el año 20. O sea, existe en los países desarrollados, en upper income countries, esta persistencia que no hemos modificado a pesar de los tratamientos nuevos, a pesar de los nuevos tipos de servicios. En el caso de los low and middle income countries, esa diferencia, como les comentaba, pareciera ser inicialmente menor, que la diferencia con sus pares del paciente que se enferma con esquizofrenia es menor en términos de años absolutos de educación. Sin embargo, esto ha ido aumentando en los últimos años, y esto principalmente es muy influenciado por el desarrollo de China, y vemos que está llegando a niveles parecidos a los de upper income countries. O sea, estas curvas están probablemente
van a juntarse acá, sería nuestra hipótesis. ¿Qué tan importante es este gap? Es una buena pregunta. Más o menos para ponerlo en contexto, esta diferencia que es un año y medio, como 18 meses, que parece el número no tanto, el punto de vista poblacional es equivalente a lo que han ganado en educación 2 generaciones en upper income countries. O sea, en cierta forma, lo que se ha ganado en relación a la educación de las personas comparado con sus abuelos. También se puede traducir en relación a si logran completar los años de estudio, cuál es la probabilidad de estudiar todo high school, que tiene mucha importancia para el término de encontrar un empleo posteriormente. Y el riesgo de no completar es probablemente de los mayores que vemos en todas las otras enfermedades mentales en relación a los pacientes con esquizofrenia, que reportan menos posibilidad de completar high school. Esta relación, situación en la cual no ha cambiado la diferencia entre los logros educacionales, es bien consistente cuando vemos subgrupos regionales. Acá está Estados Unidos, y como ustedes ven es plano. Japón también tiende a ser plano. Australia, a pesar de que, como hablábamos, es uno de los lugares en los cuales Early Intervention ha sido desplegado de forma importante, no vemos todavía que estemos haciendo un cambio importante en esto. Países europeos, esto incluye Reino Unido, UK, a pesar de que me van a decir algunos que no, pero lo incluimos. Low Middle Income Countries que no sean China, vamos a hablar un poco después de eso, y otras sociedades también, Upper Income Countries, High Income Countries. Y la única diferencia son más bien en China, como hablábamos, que en relación que va, efectivamente, este gap va aumentando en los últimos tiempos, y en otros low and middle income countries probablemente también sigue esa tendencia. Como conclusiones, vemos que en general existe una diferencia de logros educacionales que es más o menos como un año y medio, que, como les decía, es significativo, sí, es bastante significativo. En los países desarrollados, en upper income countries, no hay ninguna, esto se ha mantenido totalmente inmóvil, se mantiene en esa situación de desventaja independiente de los mejores tratamientos que tenemos sintomáticos, independiente de los mejores servicios que se están empezando a desplegar. Sí han mejorado, pero es al mismo paso y seguimos con ese grado de inequidad que no hemos logrado superar. No hemos logrado efectivamente tener intervenciones después de que la gente se enferma que logre hacerle mella, que logre disminuir esta diferencia. Y después existen cosas que en el low middle income countries la diferencia era menor, que podemos discutir en torno a por qué. También hay gente, podríamos llegar a decir, eso significa que como hay menos diferencia con sus pares, su funcionamiento social es más simple, más fácil de ser integrado a los diferentes roles, digamos, dentro de la sociedad, y eso puede hacer eco con resultados de los estudios clásicos de World Health Organization en torno al mejor outcome funcional en pacientes que vivían en low middle income countries. Pero es claramente una oportunidad de intervenir. Yo creo que es una oportunidad que efectivamente necesitamos hacer algo, particularmente en estos países de transición, a lo mejor en los cuales podemos mantener esa brecha no tan grande y no se siga expandiendo. Y de hecho estamos tratando con un grupo noruego y un grupo turco en un llamado, digamos, que lamentablemente Brasil no era parte, para tratar de hacer intervenciones, de tratar de mejorar, o qué es lo que pasa, por qué no podemos implementar intervenciones que sabemos que funcionan como IP, Individual Placement and Support, por qué no estamos extendiéndola y expandiéndola, o si podemos hacer algo para hacer mella a nivel más bien general. Eso, y como les dije, esto está publicado, así que
por favor, vean, nos pueden leer y cualquier pregunta, feliz de contestarla. Eso, gracias. Bom, muitíssimo obrigado aos três que, de alguma forma, nos ofereceram uma excelente apresentação a respeito de questões que envolvem determinantes sociais de saúde mental e tanto nos aspectos mais gerais que foram abordados inicialmente pelo Ari, quanto nos três estudos citados pela Carola e fechando aqui com chave de ouro essa apresentação do professor Nicolás, né, da Universidade Católica do Chile. Nós temos pouco tempo para discussão, né, de uma apresentação tão rica, né, que propiciaria realmente aqui, certamente, muitas questões, né? Mas, enquanto eu aguardo as pessoas se inscreverem, eu vou fazer duas perguntas, uma para a Carola e outra para o professor Nicolás. Carola, você no primeiro dos estudos, você mostrou essa associação entre a pobreza infantil e os transtornos externalizantes, né? E a gente pôde ver que entre os externalizantes ali estavam incluídos os transtornos de conduta, né, o de oposição e o transtorno de déficit de atenção. Curiosamente, você até citou que, aparentemente, dos três, o que havia uma associação um pouco mais forte seria com o transtorno de déficit de atenção, que historicamente é mais considerado algo de natureza biológica, né, mais do que algo ligado a fatores de natureza socioambiental, né? E que essa associação, ela se fazia particularmente mais significativa entre as mulheres, entre as meninas, na medida que nós estamos falando de pobreza infantil, né? Eu queria que você comentasse essa curiosidade de eventualmente, essa associação maior com algo dentro dos externalizantes, como o déficit de atenção, que parece ter uma raiz mais biológica do que transtorno de conduta e de oposição, né? Então, é interessante isso, eu gostaria de ouvir seu comentário e adicionaria aqui uma subpergunta, vamos dizer assim, se o fato de ser mais forte essa associação de transtornos externalizantes na pobreza infantil com meninas, se isso teria algo a ver com a personalidade, com o fato de que, habitualmente, mulheres externalizam mais coisas do que homens, vamos dizer assim, né? Então, essa é a pergunta para você. Em relação à apresentação do professor Nicolás, é interessante esse dado de que o gap, né, de sucessos educacionais... Não sei se o professor está entendendo o meu português, eu posso falar em portunhol também, que o gap em logros educacionais, não, é menor em países de baja renda, não, de baixa e média renda, não, e que na medida em que cresce a economia ou cresce o poder econômico, o gap se vai alargando, se vai crescendo, não? E aí me vem a questão: será que este gap va creciendo en la medida en que hay más oportunidades por la cuestión de desarrollo económico, porque los controles tienen más oportunidad de aprovechar ese gano do que pueden, por ejemplo, pacientes con esquizofrenia, ¿no? Entonces, me gustaría mucho su comentario sobre eso. Entonces, paso a palabra para Carola y después al profesor Nicolás. Muito obrigada, professor Miguel, pelas perguntas. Então, sim, sempre tem sido observado isso em pesquisas de países de alta renda, dessa associação com transtorno externalizante. Só que tem poucas pesquisas tentando observar por que, finalmente, poderia a pobreza ter um efeito, particularmente com déficit atencional, como o senhor bem fala, muito mais biológico. E as pesquisas que têm sido feitas em duas linhas. A primeira é observar se talvez insegurança alimentar, ou seja, desnutrição, malnutrição, pode ter um efeito no cérebro
e isso, por sua vez, ter impacto no déficit atencional. Só que essa linha de pesquisa não tem sido muito sustentada, não tem muita evidência para comprovar que seria essa uma via. Uma outra via que sim tem um pouco mais de sustento é a que está mostrando que o estresse associado com pobreza pode sim estar associado com algunas características diferentes na neuroimagem, en áreas principalmente relacionadas con controle comportamental. Então, talvez essa poderia ser uma das únicas, assim, em poucas pesquisas que têm sido observadas, mas é muito relevante e pertinente essa pergunta de tentar entender e explorar muito melhor qual seria esse impacto. E, por outra parte, e isso de que a gente observou nas meninas, a gente tentou, a minha observação vem muito mais por uma coisa de, sendo menina e tendo um déficit atencional em um contexto de pobreza, no qual tem, portanto, menos chances de ter melhor acesso à educação e a serviços de saúde, vai ser uma menina que vai ter menos chances de ter contato com serviço especializado ou de ter um atendimento especial para compreender esses sintomas como parte de um processo de déficit atencional. Então, isso pode, então, voltar mais grave, talvez, o sintoma e, por outra parte, também tem todas as questões socioculturais que fazem que as meninas, de bem cedo, elas tenham que cuidar dos irmãos mais novos ou, talvez, de outros familiares em contexto de situações de problemas de saúde, todo esse burden, então, sobre as meninas seria, então, poderia estar associado com esses sintomas externalizantes. A gente também tem que acompanhar a corte em futuros anos para saber se isso também vai ter um efeito nos transtornos internalizantes já na adultez, por exemplo, porque a gente está apenas aqui começando o acompanhamento em torno da idade de 18 anos. Obrigado, Carola. Professor Nicolás. Muito obrigado por la pregunta, profesor Miguel. Y yo creo que es muy certera, muy al clavo, algo que me preocupa mucho, porque también leo, mi interpretación es que algo pasa con nuestros pacientes con esquizofrenia que no se benefician de el ambiente enriquecido. Entonces, a medida que va desarrollándose, el ambiente se enriquece más desafiante, nuestros pacientes tocan techo y no pueden aumentar. Y eso se nos va a exacerbar más y con las décadas va siendo cada vez más problema y va a ser la enfermedad mental la fuente de inequidad más importante de la que estamos viendo ahora, en que situaciones históricas llevan a que alguien esté en la pobreza. Uno espera que con desarrollo eso se elimine, pero en general, si es que no logramos ver este problema en nuestros pacientes, vamos a tener un problema mayor que va a ir acrecentándose en el futuro. Eso le comentaba a Ari, que tenemos otra evidencia que estamos empezando a ver, pero que apunta muy similar a lo mismo. Hay una dificultad inherente cuando lo pensamos en el desarrollo histórico de nuestros pacientes, de no enriquecerse de no beneficiarse del ambiente enriquecido. Así que es una muy buena pregunta, que no tengo respuesta a cómo solucionarla, pero al menos la vemos ahora, sabemos que podemos y tenemos que hacer algo. Gracias, profesor. Bueno, estamos en la hora, pero pienso que podemos tener unos minutos más para otras intervenciones. Ari, não sei se você quer comentar alguma coisa. Eu acho que a ideia foi apresentar, acho que esse painel, né, de estudos em andamento, porque acho que até pensando no que a universidade pode gerar de benefício social, né? Estudos com a Carola têm sido muito interessantes, acho que num ambiente muito adverso do nosso país,
apontar para acho que aquilo que talvez seja o maior problema, né, assim, um dos problemas mais certeiros, os efeitos da pobreza e da desigualdade como elementos que têm impactos em várias áreas da saúde, inclusive o transtorno mental. E o trabalho da Carola, principalmente esse último, né, da criminalidade, ele vai mostrar, né, que se você tem pouco recurso, talvez uma das coisas em que realmente vale a pena fazer intervenção são medidas de combate à pobreza, porque em nenhum outro transtorno, naquela análise de diversos fatores, nenhuma outra situação foi tão associada ao desfecho quanto a pobreza. E eu acho que isso reforça a necessidade de repensar essas medidas de combate. E do Nicolas, né, que é um prazer sempre trabalhar com ele, é muito interessante. A gente discute, é óbvio que a gente tem que discutir sintoma, nós temos que discutir funcionalidade, mas um alvo tão óbvio, né, quanto a educação, em que existem evidências de que você estimular a educação desses pacientes, eles podem alcançar melhores desempenhos educacionais, e a gente mira no sintoma procurando melhora funcional. Há anos a melhora funcional não acontece, e enquanto talvez nós estejamos perdendo um dos alvos mais óbvios nisso, que é simplesmente promover educação de qualidade, uma educação apoiada para essas pessoas, para que elas possam se desenvolver e, a partir daí, talvez ter mais sucesso educacional. Uma vez que, na população em geral, cada ano de educação a menos tem implicações com maior dificuldade de conseguir emprego e piores desfechos em saúde. Então, acho que também é um call for action, né, de buscar aquilo que talvez sejam os pontos que, em situações de baixa disponibilidade de recurso, sejam os melhores alvos para dar os melhores retornos naquilo que a gente entende que são os desfechos de saúde mental. ¿Puedo añadir algo en relación a educación en nuestro ambiente como Chile, probablemente Brasil, que nos cuesta mucho intervenciones psicosociales en primer episodio porque no existen profesionales idóneos, son muy pocos en algunos centros muy especializados. Entonces, para intervenir más amplio es muy difícil. Tenemos un gran diferencia. Y a uno se olvida de que existe una gran intervención psicosocial que todos pueden acceder, generalmente, al menos en Chile, en Brasil también, y que está ahí al lado, que son los colegios, en que hay profesionales altamente educados y preparados para hacer intervenciones de control de emociones, sociabilización y todo lo cognitivo, y tenemos que usarlas. Entonces, a veces no es tanto cuando empiezan a pedirnos, a lo mejor tenemos que también aprovechar un poco y dirigir más a nuestros pacientes de vuelta al colegio, antes que nada. Muy bien. Bueno, creo que podemos estar nos aproximando del encerramiento de la reunión, y eu queria ressaltar aqui a importância de estudos como esses, né? Realmente, assim, vivendo num país sul-americano e vivendo essa realidade socioeconômica cultural tão distinta do que a gente pode, de alguma forma, vivenciar nos países onde a imensa maioria dos estudos são realizados, é uma contribuição realmente que vocês têm feito inestimável, né? Realmente, como o professor Nicolas está ressaltando, né, os colégios, as escolas, né, são um lugar realmente privilegiado onde se poderia, de alguma maneira, estar adotando intervenções que pudessem contribuir para uma mudança nesse panorama, mas eu fico pensando também nas tremendas necessidades, né, e dificuldades de trabalho dos nossos professores, particularmente naquelas que, de alguma maneira, se situam nos bairros mais pobres ou menos privilegiados das nossas grandes cidades latino-americanas, né? Então, as necessidades são muitas, a capacidade de poder, de alguma forma, atendê-las são restritas, mas isso não tem desencorajado pessoas como o professor Nicolas, Aline, Carola e outros que, de alguma forma, fazem parte dessa rede latino-americana, particularmente voltada à questão das psicoses, de poderem estar contribuindo para entender o fenômeno e a situação melhor, de maneira a se poder escolher aquelas intervenções mais práticas e menos custosas que poderiam ser aplicadas
e que trariam realmente um benefício muito grande, não apenas para a população das nossas crianças, como para a sociedade como um todo. Quero parabenizar os três pela excelente apresentação na reunião de hoje, realmente estupenda, e tenho certeza que saímos daqui hoje muito mais iluminados por essa realidade e entendendo um pouco melhor essa realidade que nos cerca. Com isso, eu encerro aqui e um bom fim de semana a todos. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, tchau.